Hoje nós estamos no dia 20 da nossa caminhada. Parece que foi ontem, né? Mas tem sido tão grandioso. Cada dia um aprendizado. Deus trabalhou na nossa dor, nos trazendo para esse lugar da análise. Deus preparou o caminho para nos reconectar através de cada ensino. E isso tem impactado as nossas vidas. E hoje nós não poderíamos falar de outra coisa a não ser do propósito. Porque nesses 20 dias que caminhamos, tudo nos levava e tudo nos leva para esse lugar de experimentarmos, de permanecermos nesse passo para vivermos o propósito de Deus para as nossas vidas. E hoje eu quero falar sobre a sua dor. Todos nós passamos, vivemos em alguma estação da nossa vida por uma situação que causasse dor. O método ARI, ele nasceu, eu já conversei isso outras vezes com vocês. O método ARI, ele nasceu para mim. Foi meu processo de cura. E a minha dor e a sua dor, elas podem até ter marcado a nossa história, mas não define o nosso futuro. E Romanos, ele vai trazer para nós um aprendizado muito grandioso, porque Deus transforma as nossas cicatrizes em propósito. Abra sua Bíblia aí em Romanos 8:28 e veja o que Deus tem para nós. Ele diz o seguinte: sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Se alguém tivesse me contado isso antes, possivelmente eu não teria entendido nada sobre o que Deus está falando, porque com certeza isso seria para mim um impasse muito grande, porque houve sim momentos na minha vida de dor, e eu aprendi lendo as Escrituras, conhecendo Deus, no meu momento a sós com o Senhor, que toda aquela dor, ela não representavam o meu futuro. Elas fizeram sim parte em alguns momentos da minha vida, e hoje eu entendo que Deus, ele nunca desperdiçou uma lágrima. Eu não sei qual é a situação em que você se encontra hoje, mas eu creio que essa palavra, ela vai de encontro sim a aquilo que um dia ou talvez ainda esteja sendo a sua dor. Mas Deus, o Paulo, ele diz aqui que Deus, ele não desperdiça nada nas nossas vidas. E aquilo que seria a nossa vergonha, que seria a nossa aflição, que seria a nossa tristeza, quando nós entregamos ao Senhor a nossa vida, Deus transforma isso em testemunho. É sobre isso. Então, pela primeira vez, eu gostaria que nessa jornada de oração, nessa jornada de transformação, que você se conectasse de verdade com aquilo que um dia, ou aquilo que ainda está sendo a sua dor, que você permitisse que Deus transformasse isso em um grande testemunho. Paulo, ele escreve aos cristãos aqui em Romanos 8 em um momento de perseguição. Então Paulo, ele traz uma palavra no momento aí onde ele enfrentava assim
um dia difícil na sua vida, um tempo difícil na sua vida. Talvez hoje você esteja vivendo isso. Esse tempo de perdas, de incertezas. Mas Paulo, ele está falando que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles. Sim, as coisas que foram injustas, as coisas que foram dolorosas, as coisas que nos impulsionaram a pecar, a sentir raiva, a sentir ódio, a sentir tristeza. Deus transforma isso em testemunho. Paulo, ele nos chama. Ele não diz que o mal é bom, não. Mas ele diz que Deus, que é poderoso, ele transforma aquilo que o inimigo tentou usar para destruir a minha vida e a sua vida. Deus, ele transforma isso em um instrumento de testemunho e de propósito. Essa palavra faz sentido para você hoje? Porque para mim faz muito sentido. Então, Romanos, ele vai nos ensinar, nós vamos trilhar aqui 5 ensinos sobre Romanos 8 e 28. Primeiro ensino, ele vai nos dizer que Deus, ele não desperdiça a dor. Deus, ele não desperdiça. E a Bíblia vai nos reafirmar isso. José foi vendido. Abraão precisou esperar por muito tempo. Davi foi perseguido. E a gente vê aí que Paulo também, ele viveu isso, ele sentiu isso porque Paulo foi preso. Jesus, ele foi crucificado. Então a gente percebe aí que nenhuma dessas dores, elas foram desperdiçadas. Porque o sofrimento nunca foi a última palavra. Deus, ele sempre esteve presente, ele vai continuar sendo um Deus presente nas nossas vidas. Então, o primeiro ensino, Deus não desperdiça a dor. E o segundo ensino fala que o propósito, ele nasce da cura. Então, enquanto é só uma ferida, ela sangra. Mas quando Deus, ele começa o processo da cura, ele transforma isso em testemunho. O testemunho, ele gera esperança. O testemunho, ele glorifica Deus. Talvez hoje você ainda não esteja enxergando isso. Talvez esse processo aí da sua vida, você ainda esteja nesse lugar da dor. Mas Deus, ele te chama para que nele essa dor se transforme em testemunho e propósito. Então, assim, muitas das vezes a gente esconde por muito tempo. Eu escondi por muito tempo a minha dor. Mas foi num encontro com Deus que eu pude entregar totalmente toda a minha dor ao Senhor. Eu nasci no lar cristão, mas eu conheci Jesus na minha adolescência, aos meus 14 anos. E eu vivi processos e Deus, ele foi ministrando ao meu coração e foi gerando cura à medida que eu me aproximava dele, à medida que eu me entregava para ele. Deus foi limpando a casa. Deus foi tirando aquilo que causava dor, tristeza ao meu coração, que me fazia procrastinar, que me fazia a desistir das coisas com pouco tempo que eu havia começado. Deus, ele foi moldando isso em mim. Hoje eu estou aqui. A minha vida, eu ainda vivo sim algumas estações, mas isso não me paralisa, porque a minha fé está em Deus. Coisas que às vezes a gente esconde por vergonha, por medo de não ser compreendida, ou até mesmo por causa da dor. E Jesus, ele diz que todo propósito, ele nasce da cura. Quando nós nos permitimos ser curado pelo Senhor, o processo da cura é que irá nos colocar nesse lugar. E o terceiro ensino, ele diz que Deus usa pessoas curadas
para curar outras pessoas. E isso é verdade. Quem está doente não pode curar. E somente no Senhor a cura da alma, das emoções, das feridas, dos traumas, das violências, só o Senhor pode curar. A gente pode até olhar para algumas marcas no nosso corpo, mas elas não vão mais doer, porque quem cura é curado. E esse é o coração do método ARI, que é analisar, reconectar e impactar. Eu preciso descobrir a raiz, a fonte da minha instabilidade, porque eu começo e eu não termino, porque eu tenho medo de ir, porque algumas coisas me prendem, quais são os gatilhos. Me reconectar à luz da palavra, para que a minha vida seja impactada todos os dias e reafirmada naquilo que Deus me criou para ser, naquilo que Deus criou você para ser. Então Deus, ele trabalha primeiro em nós, depois ele trabalha através de nós. Esse é o terceiro ensino. Deus, ele usa pessoas curadas para curar pessoas. E o quarto ensino, ele vai dizer que o propósito sempre será maior do que a dor. Sempre será maior do que o nosso passado. O inimigo, ele tenta convencer de que nós não iremos sair. O inimigo, ele tenta nos convencer de que o nosso passado é a nossa identidade. Esse é o papel do inimigo. Mas Deus, ele declara que nele nós somos nova criatura. A palavra declara que nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Fomos pensados, fomos sonhados, fomos desejados. E é nesse propósito que a gente precisa nos segurar, porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, elas já se passaram. Então, fica aí para nós que Deus, ele sempre irá cuidar. E o propósito de Deus, o projeto de Deus para nós sempre será maior do que as nossas frustrações, as nossas tristezas, as nossas falhas do passado. E o quinto e último ensino vai dizer que descobrir o propósito de Deus é entender por que Deus permitiu que você estivesse ou que você passasse por isso. Algumas vezes eu me perguntei muito: Senhor, por quê? Hoje eu tenho uma compreensão de que Deus, ele usou aquilo que Satanás tinha em mãos para me derrotar. E Deus pegou essa história e transformou ela em testemunho. Então, eu sobrevivi. Eu estou aqui. Você está aí. Deus, ele quer isso. Não foi só apenas sobreviver a tudo aquilo que um dia foi a minha dor, mas hoje eu tenho um testemunho da minha vida nas mãos de Cristo Jesus. Então nós vemos aí que Deus, ele nos chamou para esse lugar, para poder amarmos, para poder sermos amados, para poder perdoarmos, para poder sermos perdoados. Então o método ARI, que é o analisar, ele nos traz para esse lugar de descobrir, de não me tornar vítima daquilo que o inimigo usou lá atrás, não me deixar presa a esse lugar, mas entender que Deus, ele cuida de mim, cuida de você, me reconectar a isso, me reconectar às promessas de Deus, me reconectar ao propósito de Deus, e a partir de então fazer com que esse propósito ele governe a minha vida. E ao invés de perguntar por que aconteceu isso comigo, que nós possamos usar de outra forma, de que forma Deus quer usar a minha história para impactar outras pessoas. Essa deve ser a nossa pergunta. E o método ARI, ele nasceu da minha história. E eu entendo isso. E hoje eu estou aqui
como prova desse cuidado de Deus, por vencer o medo, por vencer a vergonha, por vencer aquilo que, por me preocupar com aquilo que as pessoas iriam pensar se não estivesse falando bem, se não estivesse bonito, porque algo que sempre me preenche é receber um feedback. Essa palavra foi para mim, obrigado por essa palavra. Isso sim me faz entender o propósito. Então que o Senhor Jesus possa nos levar para esse lugar, porque assim como Deus mudou a minha vida, transformou a minha dor em testemunho, Deus também quer e Ele deseja fazer isso na sua vida. Ore ao Senhor hoje. Entregue isso ao Senhor hoje. Agradeça a Deus por você estar aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe nesse dia e eu te espero amanhã para nós fecharmos esse ciclo de 21 dias. Deus é